Seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos reagir ao pessoal da McKinsey, da Scantec. A McKinsey, para quem não conhece, é a maior empresa de consultoria do mundo, não de supermercado, consultoria geral. E eles estão analisando como é que foi 2025, a questão de vendas, queda de vendas, formato, por que vendeu mais, por que vendeu menos. E vamos trazer um panorama geral de 2025 nesse vídeo. E eu vou reagir junto com vocês a essa análise, Scantec mais McKinsey. Cara, que é um baita vídeo, tem muito aprendizado nele, certo? E antes de eu continuar, já curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações. Lembrando que nessa semana, dia 19, eu estou aí no Tocantins, norte do país, no evento da REN Software, e serei um dos palestrantes com outros colegas lá. Cara, vai ser bem legal. Você que é da cidade do estado de Tocantins, cidade de Araguaína, vai ser o evento. Então tem o link do WhatsApp aqui, se você se interessar é só chamar. E que o nosso evento presencial também está aí. Se aproveita, está próximo a Black Friday, falta 2 semanas para Black Friday. Já compra sua passagem aérea se você vem de outro lugar, de outro estado, aqui para São Paulo. Dias 19, 20 e 21, cara, será o melhor evento para donos de supermercados do Brasil, disparado com toda humildade e modéstia. Certo? Também está no link do WhatsApp, é só chamar. E nós temos uma agência de marketing e vendas. Você quer vender mais? É só contratar o nosso trabalho que eu vou te ajudar a fazer isso com toda a nossa força. Tem o link do WhatsApp aqui. E nós temos a FGF, contabilidade parceira, da minha confiança, que eu sempre indico sempre. Tá o link do WhatsApp aqui também, é só chamar, tudo aqui na descrição. Bora agora derrubar o conteúdo. Coloca aí na tela, produção. Pedro Fernandes. 15. Eu sou a Priscila Ariane, diretora da Scantec. A Priscila e eu trabalhamos juntos ao longo do ano, entendendo o que acontece com os consumidores e com os varejistas no Brasil, combinando os dados da Scantec com os estudos da McKinsey. Pausa aí, produção. Que esse pessoal, eles falam muito corporativo, né? Muito Né? Tinha que fazer igual o nosso podcast, pau, e pé, e tal, e essa musiquinha de fundo. Mas vai ser bom, tirando essas coisinhas aí bem corporativa, o restante vai ser legal. Continua aí, produção. Varejo de movimento, ó. 2025, perspectiva. E hoje a gente veio aqui para compartilhar com vocês o que a gente aprendeu ao longo desse ano sobre o que aconteceu com o consumidor brasileiro. Quais são as tendências que a gente acredita que vão perdurar em 2026, né, Priscila? Exatamente, né, Pedro? Foi um ano muito duro, um ano muito nervoso, né, dentro do varejo alimentar, para bens de consumo de alto giro. E com isso a gente já está ali, 2026 na esquina, e o que vai dar certo, o que não vai dar, como é que a gente passa a bola para esse novo ano que se aproxima. Então, nada mais justo do que a gente compartilhar tudo que a gente trabalhou ao longo do ano para entender o mercado. Exatamente. E falando primeiro sobre o que a gente enxergou em 2025, né? A gente viu um dilema nesse ano, né? A gente viu alguns indicadores macroeconômicos que parecem sólidos, né? A gente viu um desemprego baixo, a gente viu uma inflação que, por mais que não seja baixa, também não foi uma flutuação muito dramática e etc. Né? Exatamente. Mas, apesar disso, a gente viu que o volume de vendas no varejo caiu, né, ao longo do ano. E a gente passou um bom tempo tentando entender por quê, né? O que está acontecendo com a confiança do consumidor, o que está acontecendo com os hábitos do consumidor que estão fazendo o volume de vendas ter caído, né, Priscila? É um paradoxo, né? Porque justamente esses dois indicadores costumam indicar um aquecimento do consumo. E daí 2025 essa grande charada, o que está acontecendo, para onde está indo o consumo, para onde está indo esse dinheiro que está sendo... De fato é isso, o desemprego lá embaixo e o volume de venda, que é a quantidade vendida, quantos energéticos, quantas cervejas... caiu muito, não caiu em valor, porque desde 2023, 2024 até 2025 a inflação estava assim, ó. A inflação começou a se estabilizar agora nesse mês de novembro, entendeu? Então por isso que não caiu a venda valor. Continua aí, produção. Injetado dentro da economia, hein? E a gente viu consistentemente, né, todo mês, o valor em vendas do varejo até cresce um pouquinho por causa da inflação, mas o número de unidades compradas caiu consistentemente, todo mês comprava um pouco menos, né? E a gente viu que, apesar desse ambiente econômico relativamente favorável, a gente viu muita cautela, né, do consumidor. E alguns movimentos ali de, talvez seja por menos crédito, menos renda disponível, enfim. Já viu 2 gatos, a gente viu essa cautela sendo traduzida em menos volume, né? 3 agora. Exatamente, a gente vê uma população endividada,
né? Teve muita discussão, é bets, não é bets, o que está acontecendo com essa população que está mais endividada, o consumo não vindo, mas a gente também consegue observar alguns outros fatores que podem ter consumido aí esse poder de compra. Na verdade, nem o poder de compra, a intenção de compra do consumidor, né? Então a gente teve um ano muito mais frio, Sim. Né? E quer queira, quer não, o calor impulsiona o consumo, né? As categorias relacionadas com calor, com cervejas, bebidas, são categorias muito volumosas. E quando a gente tem ondas de calor, como tivemos em 2024, a gente alavanca o consumo e a gente não teve isso em 2025. Sim, é verdade. O lance da bebida foi... São Paulo fez o maior frio dos últimos anos. Ainda depois teve o negócio do metanol, né? Puta merda, o pessoal da bebida sofreu com força. Com força. As distribuidoras de bebida, as indústrias de bebida devem ter sofrido muito com esse inverno, mais o metanol. Deixa eu tirar o Vini daqui. Vem cá, Vini. Tá atrapalhando meu vídeo, meu filho. Vai pra lá. Continue aí, produção. Isso afetou muitas categorias que geram muito tráfego, né? A categoria bebidas, por exemplo, ela é uma parte muito relevante da cesta, né? No varejo, gera muito tráfego, e quando você tem um ano com as temperaturas médias tão mais baixas que o ano anterior, necessariamente isso gera quedas no volume, né? Isso acho que foi uma tendência relevante, né? Eu acho que voltando também para o tema do poder de compra, né? A gente ouviu muito das pesquisas qualitativas, etc., muito do consumidor dizendo que o dinheiro não está rendendo, né? E quando a gente compara com o índice oficial de inflação, e mesmo com, interessante que o dado da Scantec, a gente consegue calcular uma inflação de alimentos, né? O repasse de preço nem é tão grande, né? Mas aconteceu, mais até do que o repasse, muito movimento de premiumização, né? A cesta média ficou um pouco mais cara, porque consumidores migraram para alguns produtos que unitariamente são mais caros, né, Priscila? A gente viu isso também. É engraçado, né? Como é que a gente mede inflação? Inflação é um aumento de preço. Sim. Mas se está mudando o que você quer comprar, o que você busca comprar, que aumento de preço é esse, né? Então a gente tem inflação e preço médio. O preço médio está aumentando em velocidades mais fortes do que a inflação. Porque justamente quando a gente fala de ondas de calor, quando a gente fala de... Né, também teve outro fator que é a questão da saudabilidade. Então, algumas categorias indulgentes são categorias de preço mais baixo. E aí, quando você deixa de comprar isso, você quer comprar, por exemplo, uma carne bovina, que é mais cara, que foi uma das coisas que cresceu puxando a cesta de perecíveis, o mix fica mais caro. Então, a inflação não cresceu tanto, mas eu procuro itens mais caros. Então, a gente, esse preço médio aumentando numa velocidade mais forte, realmente, do que a inflação. Ou seja, cada produto individualmente, o aumento de preço aconteceu, mas não foi tão alto. Exatamente. A cesta média ficou mais cara, porque itens que unitariamente são mais baratos, e acho que um exemplo é bebidas, né? Diminuíram a proporção deles na cesta. Itens que unitariamente por quilo são mais caros, como carnes, por exemplo, aumentaram o peso da cesta. Então, quando você olha o número consolidado do varejo, parece um varejo que cai em unidades, aumenta em preço. Esse aumento de preço, parte é repasse, inflação, mas uma parte significativa é esse aumento do preço médio mesmo pelo mix, né? Pelo mix. Exatamente. E aí você falou um tema interessante, né? Que é categorias de saudabilidade, né? A gente viu também um movimento, a gente vai falar um pouco sobre se a gente acredita que continua em 26 ou não, né? De algumas categorias ligadas à saúde, ligadas a você ter hábitos alimentares mais controlados, etc., crescendo muito, né? E, ao mesmo tempo, categorias historicamente ligadas à indulgência, principalmente de itens de baixo ticket, de recorrentes, caindo um pouco. A gente viu chocolates caindo um pouco com o consumo. Biscoito também, a própria cerveja. Então a gente vê. Exatamente. Isso, né? É interessante porque a gente, nas pesquisas qualitativas, a gente vê que cada vez mais os consumidores declaram que querem gastar com indulgências. Mas a gente tem visto esse gasto com indulgências talvez indo para uma direção de vestuário ou de itens de maior valor agregado e nem tanto para indulgências alimentares, né, desse setor aqui que vem de supermercado. Indulgência vira uma coisa mais ampla, né? Depois a gente até começa a colocar um pezinho aí no nosso discurso de 2026. Exato. Porque a indulgência também é o como eu me cuido, né? Exato. Equilíbrio, né? Eu mereço. Exatamente. Então entra dentro de beleza, entra dentro do equilíbrio, da performance. Então tem muita coisa aí dentro do que é se indulgenciar, né? Na cabeça do consumidor. Bom, mas vamos então já falar de 2026, né? A gente já deu tanto spoiler aqui, né? Mas assim, 2025 o resumo foi esse, né? Tipo, caindo o volume, mas com muito movimento dentro de preço e etc., mudanças de mix. E aí a gente queria falar aqui hoje sobre 2026, sobre 5 grandes tendências, né? E a gente já deu spoiler de algumas aqui. Vamos ver, hein? Então a gente vai passar com vocês por 5 coisas que a gente observou em 2025 e que a gente acredita que vão perdurar em 2026, né, Priscila? Exato. E a primeira delas é essa questão do trade up e trade down, né? Então, trade up é em que situações os consumidores estão dispostos a pagar mais caro ou migrar para categorias mais caras ou produtos mais premium, e trade down o oposto. Em que situações eles estão dispostos a migrar para produtos menos premium e de menos valor. A gente viu uma coisa muito interessante acontecendo em 2025, a gente acredita que vai perdurar em 2026, né? Porque quer comentar um pouco? Acho que o consumidor está...
Um que o consumidor está disposto a fazer o trade-up, que eu vou falar aqui, é café. E ele não gosta muito de fazer o trade-down, que é comprar café ruim. O café explodindo de preço e as categorias premium crescendo, L'Or, Doce Gusto, entre outras. Crescendo. E não travou a venda do café, velho. Não travou. Então o cliente não abre mão do café, o cliente brasileiro. Então, acho que ele não assistiu esse vídeo ainda. Vamos ver o que eles vão falar. Cada vez mais ciente de aonde vale a pena eu investir o meu dinheiro, né? Então, dentro de categorias mais básicas, ele entende e fala, eu vejo pouca diferenciação. E daí aqui eu vou para uma marca mais barata porque esse valor, esse prêmio a mais não está compensando. Mas tem outras categorias, alguns outros segmentos que ele fala, opa, aqui vale a pena eu investir mais. E ao mesmo tempo, dentro desse trade down, tem uma questão muito interessante que se correlaciona com o desenvolvimento das categorias. Então, se a gente pega amaciante, por exemplo, um desenvolvimento da categoria foi o amaciante concentrado. No sabão de roupa, o sabão líquido era um desenvolvimento. Saiu o copo líquido, o leite proteico era. Então, quando a gente desenvolve a categoria, você tem um líder que vai, ele premiumiza a categoria dentro de um segmento, mas dentro desse segmento específico, começam a entrar novos players. E que eles começam a entrar, as pessoas falam, puxa, esse player, né, não é mais tão diferente. Daí eles começam a migrar para esses players novos. Então, dentro de segmentos mais sofisticados e desenvolvidos das categorias, a gente observa essa troca por marcas mais baratas. Acho que sabão de roupa é um exemplo clássico disso, né? Historicamente, teve um grande líder em sabão em pó, que esse líder depois entrou em sabão líquido e ficou muito tempo em sabão líquido, e agora a gente começa a ver muitos entrantes também no líquido, depois com a maturidade dessa subcategoria nova, né? É uma tendência natural. É uma tendência super natural das categorias. Followers e daí exatamente. Vai massificando. E até como exemplo desses trade downs, né? Ou seja, categorias básicas que o consumidor já está olhando e não está necessariamente tão disposto a ir para a premiumização e está tendo, na média, um trade down, segundo os dados da Scantech, né? Aliás, isso é uma coisa super legal do dado da Scantech, a gente consegue medir o trade down. Vai categoria a categoria, né? Possível ver em que situações o peso da subcategoria econômica ganhou, exatamente, participação versus a Isso é interessante. E me chama a atenção algumas categorias aqui, né? Como, por exemplo, o sabão líquido que a gente falou, que aumentou quase 2 pontos o peso do econômico, o amaciante, café, que é um outro que o econômico cresceu bastante. Então, são coisas de dia a dia, onde há opções econômicas que o consumidor, na hora de fazer a conta, ele acha que vale a pena fazer o trade-down para o econômico. Café está falando. Mas o oposto acontece no trade-up, né? A gente também consegue medir categorias que o consumidor está saindo do econômico e indo para o premium, né? Que é interessante. Quer comentar um pouco também sobre o trade-up? Assim, quando a gente... É bem isso que eu falei bem no comecinho. O consumidor percebe que vale a pena. E a minha compreensão é que ele percebe que vale a pena muito quando aquilo até participa da maneira como que ele sociabiliza, como ele se porta perto dos outros. Então, assim, bebida alcoólica. Desde a cerveja até os destilados, a gente observa uma premiumização. Por quê? Isso se relaciona também em algum lugar com a saudabilidade, porque eu vou consumir menos, mas eu vou consumir melhor. Mais caro, né? E aí, porque isso também fala de quem eu sou. Eu estou consumindo bebida, não fala que é uma coisa social. Então, fala de quem eu sou, a bebida que eu consumo, o nível de bebida que eu consumo. Né? A gente também tem outras categorias, como cereal em barra proteico, itens de beleza, tudo isso. O próprio biscoito também teve trade-down também, né? É isso, é o menos e melhor. Isso. Né? O bebida alcoólica acho que é bem emblemático de 2025, né? Porque perdeu volume, principalmente devido à mudança de temperatura, porém foi uma das categorias que mais teve o trade-up, ou seja, o crescimento do tier de premium foi bastante mais acelerado do que o tier de preço econômico, né? Refletindo tanto o efeito da temperatura, como também esse efeito das escolhas do consumidor. Né? Mas assim, acho que o resumo da ópera aqui em trade-up e trade-down está acontecendo bastante. Nas pesquisas históricas da McKinsey nos últimos anos, o Brasil sempre foi um dos países que mais teve trade-down, né, declarado pelo consumidor, porém a gente está vendo também seletivamente o trade-up de uma forma bem relevante, né, porque a gente acabou de comentar. Que conversa com um fator macroeconômico positivo. O treta, que eles não falam as marcas. Seria legal eles falar marcas. Eles falando do Trident pó, ali é o Omo que ele está falando. Dominou o pó, depois foi pro líquido, dominou o líquido. Então eles não falam das marcas, cara, que seria legal eles dar exemplos de marca, né? Mas é muito corporativo, não pode e tal. Mas esse negócio de trade-up e trade-down é muito legal. Que nem o maior trade-down que eu vi, leite condensado. Moça era premium, hoje você vê Piracanjuba, Italac dominando. Entendeu? E o Moça perdeu espaço. No creme de leite, também, o Nestlé era premium. Extrato elefante? Cara, hoje em dia o povo compra molho quero, predileta e por aí vai. Então, é muito interessante isso, subcategorias que os clientes topam descer, entendeu? Mediante a uma inflação de preço. Continua a produção.
pessoas, elas estão desempregadas, elas estão com ainda tem renda, exatamente. Tem um espaço para eu premiumizar, mas eu quero consumir menos, seja porque está quente, ou seja porque eu estou mais consciente do volume que eu Perfeito, perfeito. E aí, isso foi a nossa primeira tendência, né? Ou seja, aconteceu o trade-up e trade-down seletivo em 2025 e a gente acredita que vai continuar em 2026 dessa forma. Trade-up em categorias que tem uma opção crível ali no tier econômico e trade-up em categorias que tem uma questão ou de margem ou de indulgência, mesmo a despeito das categorias estarem caindo em volume. A gente acredita que isso é uma tendência que vai continuar em 2026. E aí, indo para a segunda tendência, que a gente também já falou um pouquinho, aconteceu muito em 2025 a aceleração de categorias ligadas a equilíbrio, performance, desempenho, etc. Né? Tanto em alimentos como em beleza e etc. Mas vamos falar um pouco o que a gente aprendeu aí sobre essas categorias relacionadas a fitness, saúde e etc. em 2025. Gente, massificou, né? Eu acho que conquistou a cabeça e a mentalidade do consumidor brasileiro. É isso aqui, então, eu falo aqui todo dia. Começa pequenininho dentro de lojas de suplemento e tudo mais. Quando ele entra dentro do canal alimentar é porque ele já está mainstream ali. Aí, então a gente vê realmente o brasileiro... Estão falando que isso é tendência de 2025 para 2026. 2020 eu já tinha suplementação no Vida Nova. Isso aqui eu falo há muito tempo. A linha proteica, de proteína, vai crescer demais. Demais. Porque é o que dá massa magra, né? Então, por mais que a pessoa faça dieta, faça uma bariátrica, tome as canetas lá, Monjaro, todo mundo vai consumir proteína. Todo mundo vai consumir. Barra de proteína, iogurte de proteína. Cara, o IoPro explodiu. Entendeu? Então, vai crescer muito. Continua a produção. Preocupado, assim, proteicos crescendo a largos passos. Né? Então, tudo que melhora na minha performance, então um energético que me permite estar mais atento, mais ligado no trabalho, a própria ligação com a cafeína, a creatina, a proteína, tudo isso muito ligado à performance, ao meu resultado, mas ao mesmo tempo também dentro de consumos tradicionais. Eu posso ser mais intencional em saudabilidade, então eu posso buscar um refrigerante zero, uma cerveja zero álcool, eu posso ir por um caminho ali que consumo aquilo, mas eu priorizo ali a saudabilidade dentro desse consumo. Então essas duas alavancas de performance mesmo, com uma dieta equilibrada, um equilíbrio, já que eu vou consumir um refrigerante que seja zero e tudo mais, permeando muito, né? Então, o zero é um bando de crescimento. Claro. Né? E a gente vê uns números expressivos, assim, pra caramba, né? Então, assim, por exemplo, energético zero açúcar cresceu 56% em 2025. Então, o refrigerante zero também o refrigerante zero é a única categoria que cresce dentro de refrigerante, né? Exato. Cervejas de baixa caloria cresceu 40% em 2025 na base da Scantec, né? E esses funcionais que você descreveu, né? Olha só, são mais de 100%, mais do que do... É isso que você tem que ficar atento. Você viu ele falando? Concordo, energético zero, cara, cresceu demais. Nós só bebemos zero aqui. Refrigerante zero, tá aqui, ó, Coca zero. Cara, sou baita consumidor, Coca zero, Sprite zero, cerveja de baixa caloria. Gente, você vê que os números estão falando que cresceram. Então isso tem que estar no seu mix. Isso pode fazer parte de campanha promocional, divulgar que você tem. Estou de acordo com eles nesse ponto aí. Pode continuar, produção. Cobrou a venda de whey protein no supermercado. Que nem você falou, quando sai da loja especializada e está no supermercado, é que virou mainstream, né? E já entrou numa cesta. Já virou no mindset. Exatamente. Pessoal. Então, mas interessante, né? Então, a gente também acredita que não é voo de galinha, né? Que não é... Não sei se vai crescer de novo 100% ano que vem, mas a tendência claramente veio para ficar, né? Entrou de vez nos corredores dos supermercados as categorias vinculadas à performance e entrou de vez as bebidas zero açúcar em várias categorias, as bebidas com aditivos, com proteína, com cafeína, etc. E as bebidas alcoólicas sem álcool, né? Essa aí acho que veio para ficar. Né? Eu acho que veio para ficar. O conceito de saudabilidade, ele oscila, né? Então, há tempos atrás, era o conceito, tudo era low carb, agora é o proteico. Então, isso acaba oscilando, mas essa mentalidade do me alimentar melhor, me alimentar de uma maneira mais saudável, eu acho que isso veio para ficar, isso está se estabelecendo. Eu acho que essa comunicação dos selos do alto açúcar adicionado, etc., só reforçou, né? Eu vejo cada vez mais as pessoas comentando que olham nas instruções nutricionais, né? Açúcar adicionado, decide comprar ou não, consumir ou não, se tem açúcar adicionado. Então, teve um movimento de conscientização muito forte que permeou todos os estratos sociais aqui no Brasil, né? Então, veio para ficar mesmo essa tendência. E acho que essa foi a nossa segunda tendência. Isso que ele falou também tem total sentido. O alto açúcar adicionado nas embalagens, cara, esses produtos vão... Aquele vídeo do Fernando Faro é o quê? Daqui 10 anos, isso aqui vai estar firme? Cara, ultraprocessado para mim vai cair muito. Produtos com alto índice de açúcar vai cair muito. Principalmente por causa das canetas, tá? Principalmente por causa das canetas. Então, chocolate vai cair, salgadinho, embutido, porcaria. A tendência é diminuir a venda cada vez mais.
E as canetas vão afetar diretamente isso. Por isso que o proteico cresce. Porque quem toma essas canetas, quem usa as canetas, Ozempic, Mounjaro, etc., para não perder massa magra, tem que consumir proteína. Então, quem não vai parar de crescer? Ovos, frango, bovino e todo alimento que tem riqueza em proteína. Pode contar isso aqui que eu estou falando, vai acontecer. Tendência que veio para ficar, né? Então, performance e equilíbrio veio para ficar e vai continuar crescendo. A terceira tendência que a gente queria falar é sobre cuidado pessoal, autoestima, né? As categorias de beleza seguem crescendo. Na América Latina, estão crescendo de uma forma mais acelerada do que no resto do mundo. E, particularmente, essa beleza, quando ela o autocuidado, né? Ou seja, a pessoa aprendendo a fazer em casa rituais que antes só eram feitos com um cabeleireiro ou com um pedicure ou maquiador, isso está crescendo bastante, né, Pri? Essas rotinas do autocuidado, né? É muito engraçado porque eu vou relacionando uma tendência com a outra, né? Então, o trade up, trade down, eu relaciono um pouco com a saudabilidade, a saudabilidade com esse autocuidado. Então, tudo meio que acaba se costurando num mindset aí do consumidor de eu mereço, eu vou me cuidar melhor. E é muito interessante quando a gente olha, especificamente no cuidado de beleza, que a gente pega categorias as mais tradicionais de higiene, é o sabonete, é o shampoo, é o condicionador, elas vêm retraindo volume, como um todo, especialmente no canal alimentar, mas aí você vê um crescimento de novas rotinas, né? Então, é o leave-in, é o creme de tratamento, é um protetor solar que cresce mais dentro de um canal alimentar. Pós-sol, eu vi o negócio do pós-sol, cresceu pra caramba. Pós-sol também, né? A mesma lógica que a gente fala da proteína, que ele nasce dentro de um canal especializado e quando entra no supermercado é porque já massificou, já conquistou o consumidor, é a mesma coisa aqui. Quando a gente fala de leave-in, creme de tratamento, ele nasce na perfumaria, ele vai crescendo, ele cresce passando pelo canal farma, e aí agora quando ele chega, que ele começa a crescer até no canal alimentar... É porque já virou mainstream. Já tá na rotina de abastecimento, o pessoal cuidando de ponta a ponta, né? É super interessante, a gente vai falar daqui a pouco de canais também, né? Mas essa categoria de beleza, itens que começaram no supermercado agora estão indo para a farmácia. Então você vê, sabonete e shampoo, como você mencionou, está caindo em supermercados. Exato. A nossa hipótese é que esses itens estão migrando para farmácias, né? E de uma forma mais drástica, e mais em supermercados tem caído. Ao mesmo tempo, me chamando sobre esfoliantes corporais, um negócio que super mais específico, né? Está crescendo 50%. Entendeu? Então, porque é a mentalidade da rotina. Exatamente. Né? Assim, eu não entro mais no banho, eu entro no banho para fazer todo o meu ritual ali de beleza, higiene, combinando, né? Higiene com beleza. E é ritual mesmo, né? Acho que a palavra skincare entrou no vocabulário aqui do brasileiro. Né? Então o brasileiro já está, o consumidor já está, aliás, brasileiros e brasileiras, né? Tem skincare masculino crescendo pra caramba também. É só minha pomada no cabelo. Veio para ficar, né? E conversa com a indulgência, né? Conversa com a indulgência. É um outro lugar da indulgência. Eu mereço, o mesmo lugar. Não é aquele lugar de indulgência do docinho, né? Exatamente. Mas é um lugar de indulgência, assim, de se tratar, de parecer bem e etc. Então, essa da beleza também. Veio para ficar, autocuidado. Talvez coisas que eram estabelecidas no mercado estejam indo para farmácia, mas coisas que historicamente estavam ou na farmácia, ou na dermatologista, ou no salão de beleza, estão vindo do supermercado de uma forma bastante acelerada e vai continuar assim, né? É muito legal que você fala, veio para ficar, né? Essas tendências, todas que a gente está falando, elas começam pequenininhas e elas bombam, de repente, né? E quando a gente está falando aqui, a gente já está falando do canal alimentar, então já se solidificou, consolidou, é uma aposta certa que a gente pode ter para 26. E falando em coisa que já se consolidou e já se solidificou, na quarta tendência que a gente acha que é uma aposta certa é do elefante na sala, né? O maior canal do varejo alimentar do Brasil já, que é o atacarejo, o cash and carry. Né? Sim. Já há algum tempo o cash and carry, para várias categorias o cash and carry já é mais da metade da venda. Quando você olha em muitas métricas de penetração, frequência de visita, etc. Os consumidores já estão dedicando várias missões de compra ao cash and carry, porém a gente está vendo que, principalmente nos últimos, eu diria, 2 anos, teve uma dificuldade de sustentar o crescimento. Né? O cash and carry continuou crescendo, mas ele crescia não vendas nas mesmas lojas, né, que é a métrica que o pessoal chama de same store sales. Ele crescia por abrir mais lojas, né? E aí eles estão tendo que se reinventar para trazer de novo o same store sales, né? Porque o que a gente está vendo aqui? É a grande história do atacarejo. Ele nasceu com uma missão de abastecer as pessoas jurídicas, as pessoas físicas vão descobrindo aquilo como um canal de preço. E daí aí o atacarejo se vê ali muito dividido, falando, puxa, tem um grande potencial, né? A gente já vê que 60% das vendas do atacarejo acontecem para as pessoas físicas. Então, puxa, eu tenho que me adaptar para atender cada vez melhor. É um canal que ele tem tipicamente a missão de abastecimento. Então, as pessoas vão lá para a primeira compra do mês, aquela compra grande e volumosa. Como é que eu retenho e ganho a frequência e ganho, né, a retenção e frequência desse consumidor? E aí, para isso, ele vai se adequar. Né? E no que ele vai se adequar, ele vai fazer investimentos para atender bem em FLV, para atender bem em açougue, padaria. Então, tudo isso. Então, ele começa a se caracterizar, né, não só como um atacarejo, mas como um atacarejo para a família. Né, que desconecta um pouco com a missão original do canal, mas é aí que ele vê essa potencialidade de crescer, de agregar margem também, ao mesmo tempo que agrega. É o que eu falo. O atacarejo entrou nesse lance de ter serviço no pior período da história de escassez de mão de obra. Eu acho uma loucura.
E aquilo que eu falo, o atacarejo, aquele lance, daqui 10 anos, o atacarejo vai ser forte como é? Depende muito da situação econômica do país. Se o Brasil começa a melhorar, a classe média melhora, esse povo abandona o atacarejo. Ninguém quer comprar aquela geringonça. Entendeu? É só o preço mesmo. A partir do momento que o preço do atacarejo chegou muito próximo do supermercado, acabou, aí não tem mais diferencial, que é o preço. O cliente vai querer experiência de compra. Pode continuar, produção. Custo. Perfeito. Essa é a balança. A balança, né? Não é uma loja que foi inicialmente pensada para ter tanto custo operacional, que é custoso manter uma padaria, manter um açougue, né? Mas hoje é difícil você entrar num atacarejo que não tenha padaria própria, que não tenha açougue. Nos últimos que eu tenho visitado no Brasil afora, né? E que não tenha pesados, etc. Tem uma os números coisa, são bem expressivos. A padaria, por exemplo, da Descantec cresceu mais de 20%. No cash and carry. Ter a estrutura, né? E a gente está falando de um ano desafiador, um ano que os volumes retraíram, perecíveis cresceu, tá, gente? Foi a única cesta que cresceu. Então, dentro dessa aposta, o atacarejo está apostando no balde cheio ali. Né? Exatamente. E vai ser uma dificuldade operacional para os atacarejos, vai ser uma competição muito diferente, né? E uma competição grande para os próprios supermercados, lojas menores que vendem também perecíveis, mas essa tendência veio para ficar, ou seja, o cash and carry se reinventando e entrando para categorias que originalmente não estavam lá, mas que vieram para ficar como perecíveis, carnes, açougues, padaria, ferimento. Exato. Vale até mencionar rapidamente que em 2025, com as grandes falta das ondas de calor que a gente teve em 2024, isso impacta mais o atacarejo, porque isso impacta muito o consumo de impulso, né? E o consumo de impulso vai dentro das pessoas jurídicas que são abastecidas no atacarejo. Então ele sofreu muito com esse ano mais frio do que 2024. Então, mais um motivo dele ir apostando também em diversificação, porque a pessoa jurídica ali que se abastece no atacarejo sofreu mais com esse ano mais frio. Sim. É verdade. E vamos ver como é que vai ser no ano que vem, né? Assumindo que o ano que vem, que esse ano foi anormalmente frio, o ano que vem deve ter essa retomada. Ele deve ter um respiro aí, né? Deve ter essa pressão do consumo. Legal. E aí, pensando também em... Agora que a gente falou do shopper, né? Da pessoa, do comprador, da pessoa que migrou as missões de compra dela para o atacarejo, fazendo uma ponte com a nossa quinta tendência. Né? A quinta tendência é justamente o shopper está indo para cada vez mais canais. A gente falou um pouco de farmácia aqui, né? Então a gente está vendo um shopper que está dividindo a cesta dele entre vários tipos de loja física, cada vez mais entre farmácia, supermercado, atacarejo, lojinha da esquina, etc. Exato. E o digital, né? Seja um e-commerce de aplicativo, seja um site, etc. A gente está vendo, a pesquisa qualitativa da McKinsey mostra que, mesmo para categorias de alimentos, mais da metade dos consumidores já pesquisa o preço online. O que é interessante, a venda online de alimentos ainda não é alta, né? Ainda não chega a 10% do faturamento do varejo do Brasil. Mas a pesquisa de preço, usando o aplicativo, usando o site do varejo, usando rede social e etc., o Instagram da cadeia, está acontecendo bastante, né? E isso acho que mostra que a jornada do shopper virou uma jornada omnicanal, né? Não, assim, a gente já fala, não existe uma compra que não seja influenciada de alguma maneira pelo digital, né? Tá tudo integrado, não dá mais para dissociar. Isso é fato, né? A gente, né, as redes sociais dos supermercados, você mencionou muito bem, então tem vários outros canais pulverizadinhos que vão formando essa decisão de compra. E a gente observa, né, você falou 10%, é bem menor, né? Dentro das redes que a gente observa, não chega a 5% na média, ou as vendas de uma rede supermercadista, 5% acontece pelas vias digital, mas cresce 3 vezes mais rápido. Né? Tá crescendo de um modo muito mais acelerado. Então quer dizer que vai ganhando participação e vai ganhando participação em um ritmo rápido. Então a gente tem que olhar para esse canal cada vez mais, porque ele já está ganhando uma representatividade importante ali, porque a gente tem que ter o sortimento correto, porque está tudo integrado, mas é diferente. E aquele negócio, a pesquisa de preço está acontecendo muito, e aí categorias que têm um valor de ticket médio mais alto, estar bem precificado no canal digital é fundamental, porque a pessoa vai formar sua percepção por ali. Exato. Então, toda categoria que tem um ticket médio um pouco mais alto, seja, por exemplo, bebida alcoólica destilada, algumas coisas de eletrônicos. Fralda, porque exatamente, o pacote de fralda, né, fralda adulta, então, nossa. Então, esse tipo de categoria, a gente não está vendo, a gente vê outros países, por exemplo, que a venda dessas categorias migrou para o digital, fortemente. Na Ásia, a venda de fralda migrou para o digital. No Brasil ainda não migrou a venda, mas certamente a pesquisa de preço já migrou. Né? Então, tudo quando tem um desembolso alto, o consumidor já se acostumou a checar antes online como é que está o preço. Né? É exatamente isso. Quando eu falei que está tudo misturado, mas são diferentes, é dentro desse lugar, porque cada canal tem um lugar de missão de compra na cabeça do consumidor. Né? E você tocou num ponto muito importante, o digital ele favorece muito a pesquisa de preço. Né? E essas categorias são categorias que comprometem grande parte do orçamento. Uma bebida alcoólica custa, sei lá, 100, 150 reais, pacote de fralda que eu consumo a rodo e que é muito caro. Então,
qualquer economia dentro dessas categorias de ticket médio mais alto, né, ela é representativa, então faz sentido essa pesquisa. Exato. E tem também a questão da comodidade, né? Assim, então, puxa, comprar um monte de fralda, né, comprar água, ou então categorias que são muito volumosas, difíceis de carregar também, tem um destaque, um ultra desenvolvimento dentro do digital. Alimentos para pets, eu pesquiso muito online e compro muita boa parte dos alimentos para cachorro. Ele entra nos dois, né? Tanto comodidade, porque é um saco enorme, um saco gigante, tanto como ticket médio, porque é um preço alto, né? Exato. De cachorro. Então, essas são as 5 tendências que a gente acha que vieram, que aconteceram e vão continuar, né? Então, mas aí depois de ter falado dessas 5 grandes coisas, 2026 vai ser um ano com as suas particularidades também, né? Assim como 2025 teve o frio, teve suas temáticas, 2026 é aquele famoso ano que promete, né? Promete. Acho que vai não sei, tô apostando que pode ser um pouco mais tranquilo, tem a questão do clima, que não vai ser tão detrator, né? A gente vai ter Copa do Mundo, tem eleição que sempre injeta dinheiro dentro da economia. Como diria o Galvão Bueno, é ano de Copa, né? É ano de Copa. Ano de Copa muda tudo. É isso. Né? Mas a gente também tem efeitos detratores, né? Não é sempre positivo, a gente também tem efeitos detratores, né? Vai cair a patente do Ozempic, né? E a gente já sabe muito bem que quanto mais se consome desse medicamento, menos se consome de diversas categorias, especialmente relacionadas à indulgência alimentar. Né? Esse efeito é muito bem documentado em países onde a penetração desses medicamentos com GLP-1 já é maior. Sim. É muito bem documentado nos Estados Unidos e outros países nórdicos, etc. Realmente tem um efeito direto na queda de consumo de itens de indulgência. Então, vamos ver como vai ser aqui no Brasil. Se essa queda de patente realmente democratizar o acesso, qual vai ser a Ele ainda está concentrado, né? Ele ainda é bastante concentrado. Ele tem um potencial de ser uma alavanca bastante negativa aí dentro do consumo. Aí, produção. A gente tem reforma tributária, vamos ver, né? Vamos aprender. Quando ele fala produto de indulgência, é porcaria. E já aconteceu lá fora. Então, lá fora, afetou demais a venda de porcaria. Ainda bem. E aqui no Brasil, quando isso é a queda da patente, que está para cair no Brasil a patente do Ozempic e do Mounjaro, que vai baratear essas canetas. Cara, na hora que baratear essas canetas, vocês têm noção, vai ser o fim das bariátricas. Porque essa caneta, elas vai trazer resultado semelhante à bariátrica, com muito menos sofrimento. E, de fato, tira o apetite, tira a vontade de comer porcaria e emagrece as pessoas. E aí que vai cair a venda drasticamente de porcaria. Essas canetas, ano que vem, se cair essa patente, será uma grande revolução na obesidade, na mudança do hábito do consumidor, não só de doces, snake, mas de álcool. Cara, queda do álcool. Quer que eu fale uma coisa? O álcool só vai cair daqui para frente, tá? Esse ano foi só o pontapé, com inverno e com metanol. Daqui para frente é ladeira abaixo. Se essas canetas se pulverizar, irmão, esquece. Vai afetar demais a venda. Então você tem que estar muito atento às tendências. Estranho eles não falaram da tendência PET, que tem no próprio relatório da Scantec, que nós abrimos aqui sempre, Gabi, mostra o PET crescendo. Eu estudo tanto o relatório da Scantec que eu sei de um dado que nem eles conseguiram citar e está no relatório deles. Certo? Continua, produção. É muito, é o comecinho, ela não se implementa totalmente, mas é o primeiro passo. Reforma tributária é muito cedo para dizer, né? Mas ele pode alterar as relações entre distribuidores, atacadistas, etc., principalmente quando você tem distribuidores que têm incentivos fiscais. Então, ele pode mudar as relações de distribuição, pode aumentar o acesso ou diminuir o acesso de alguns produtos em regiões mais remotas. Não sabemos ainda, que depende, obviamente, de decisões individuais aí de empresas, mas pode mudar bastante aí os economics da distribuição de bens de consumo. Tá? E uma outra coisa que vai acontecer em 2026 é que vai ter um pouquinho mais de feriados do que 2025, né? Então, vamos ver se isso vai gerar um pouquinho mais de venda ou, ao contrário, menos gente trabalhando, enfim. Mas, em geral, quando tem mais feriados, para varejo tem mais venda, né? Tem mais gente indo fazer compras para aquela viagem, enfim, tem coisas que vão acontecer. Mas vamos ver, vai ser diferente, vai ser um ano mais emocionante, talvez, mas com essas 5 tendências que a gente listou, a gente acredita que vão acontecer. Né? Sempre tem desafio, né? A gente tem que estar preparado, tem que monitorar, e a gente vai estar perto aí falando com vocês no nosso radar, contando um pouquinho do que está acontecendo. Acho que é isso. É isso, pessoal. Obrigado por terem ficado com a gente aqui. Nessa sessão, espero pode chegar, Gabi. Tendência, fora essas. Comida pronta, eu acredito que vai crescer demais. As rotisserias, restaurantes dentro do supermercado, todas as lojas estão pondo mesa quente. Só a favor que vocês coloquem a mesa quente. Lojas mais autônomas com self-checkout, o PET, fora todos esses que eles citaram. Então tem muita tendência aí, mas é bom você estar atento a isso, porque isso interfere diretamente no seu mix. Interfere muito no mix.
E aí você tem que estar atento às categorias que vão explodir. Igual aquele outro vídeo que eu fiz, 15 subcategorias. Cara, é ouro aquele vídeo. Entendeu? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. É nóis.